bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma biografia, e hoje eu trago a vida e a história de Victor Hugo, portanto o escritor e romancista francês Victor Hugo, que nasceu em 1802 e morreu em 1885, portanto viveu no século XIX. Mas antes de irmos à biografia e obra de o grande escritor Victor Hugo, quero aqui apenas fazer um pequeno comentário de introdução. Tem-se dito muitas vezes que Victor Hugo era um escritor, poeta, romancista que pertencia à tradição comunista, ou até chegam a dizer a tradição socialista, ou seja, que era um homem de esquerda. E eu aqui quero desfazer completamente esta ideia e lamento que esta ideia, portanto, que estou aqui a falar em Portugal, é uma ideia que muitos têm aqui em Portugal, é uma ideia completamente falsa. Nós vamos ver de facto quem é de facto Victor Hugo, qual foi o posicionamento do seu pensamento político e filosófico também, e vamos ver como isto, portanto, é uma grande falácia e lamento utilizarem citações, repito, lamento utilizarem citações da obra de Victor Hugo fora do contexto, portanto, fora do seu próprio contexto, como fizeram agora recentemente as forças de esquerda no Parlamento português. Portanto, lamento que se tenha chegado a um ponto ridículo de não se perceber, principalmente aqui em Portugal, e lamento não haver um conhecimento profundo sobre a literatura francesa. E, dito isto, apenas essa pequena introdução, vamos então ver a obra de Victor Hugo. Portanto, Victor Hugo, como eu disse, que nasce, portanto, em Besançon, em França, em 1802, foi um romancista, poeta, dramaturgo, ensaísta, artista, estadista e ativista pelos direitos humanos. Portanto, Victor Hugo foi defensor dos direitos humanos. Deu grande atenção política em seu país e é, de facto, o autor das grandes obras de Les Misérables, Os Miseráveis, e Notre-Dame de Paris, portanto, que é a igreja bem conhecida em França. Tem muitas obras clássicas de renome mundial. É considerado um dos grandes autores da literatura francesa e mundial. Como muitos escritores da sua geração, Victor Hugo foi profundamente influenciado por François-René de Chateaubriand. Podem ver a biografia de Chateaubriand também nessa série de biografias. Portanto, Chateaubriand, famosa figura da escola romântica, portanto, Victor Hugo pertence à chamada escola romântica francesa. E figura proeminente da literatura francesa do começo do século XIX. Portanto, Victor Hugo vai apanhar a fase de 1800, dos princípios de 1800, até chegar a 1882, não é? 85, onde vai apanhar, portanto, algumas transições, portanto, apanha principalmente a grande revolução, uma das revoluções, as chamadas revoluções das barricadas de 1848, que aconteceu, portanto, em Paris, não é? Em França, e que podemos dizer que Victor Hugo vai ser mesmo um homem do seu tempo. Ele vai ser muito influenciado pelo contexto social, principalmente o contexto social e político à sua volta. E vai haver duas grandes fases na personalidade de Victor Hugo que nós vamos ver depois da sua biografia. Portanto, considerado fazendo parte dos romantistas, envolver-se-ia com a política como defensor da causa republicana e seria forçado ao exílio devido às suas posições políticas. A eloquência e paixão precoce das primeiras obras de Victor Hugo trouxeram-lhe sucesso e fama quando ainda jovem. Sua primeira coletânea de poesia, Odes e Poesias Diversas, foi publicada em 1822, quando Hugo tinha apenas 20 anos de idade e lhe rendeu uma pensão real de Luís XVIII. Embora as pessoas fossem admiradas pelo seu ardor e influência espontânea, foi sua próxima coletânea, Odes e Baladas, publicadas em 1826, que revelaram Hugo como grande poeta.
A primeira obra madura de ficção do autor francês apareceu em 1829 e refletia a aguda consciência social que permearia toda a sua obra posterior. Le Dernier Jour d'un Condamné, o último dia de um condenado à morte, teria profunda influência sobre autores posteriores como Albert Camus, Charles Dickens e Fyodor Dostoiévski. O famoso escritor Claude Gueux, 1834, fala numa história documental sobre a execução de um assassino francês, que foi considerado mais tarde pelo próprio autor como precursor da sua maior obra sobre a injustiça social, Os Miseráveis. Seu primeiro romance e seu enorme reconhecimento foi O Corcunda de Notre-Dame, também muito conhecido, publicado em 1931 e logo traduzido por diversos idiomas através da Europa. Um dos efeitos desta obra foi levar a cidade de Paris a restaurar a bastante negligenciada Catedral de Notre-Dame, a qual estava atraindo milhares de turistas, portanto os turistas eram atraídos por causa do romance de Victor Hugo, por causa de haver lido a novela. O livro também renovou o apreço por construções pré-renascentistas, as quais passaram a ser mais cuidadosamente preservadas. Victor Hugo começou a planejar um grande romance sobre a miséria, portanto ele, quando escreve Os Miseráveis, começa primeiro, muitos anos antes, a escrever Misérias, que foi o primeiro título da obra, e Injustiça Social no começo da década de 30. Mas a obra seria publicada em 1862. Portanto, o escritor estava consciente da qualidade do livro. A editora belga Lacroix and Verbe realizou uma campanha de publicidade em comum para a época, emitindo notas à empresa sobre o trabalho até 6 meses antes do lançamento. Ademais, publicou inicialmente apenas a primeira parte da novela Fantine, lançada simultaneamente em grandes cidades. Estoques inteiros de livros foram vendidos em dias e a obra teve grande impacto sobre a sociedade francesa. A crítica francesa foi, em geral, hostil ao romance e reclamou da vulgaridade da obra. O próprio Flaubert achou que o livro não era nem verdadeiro nem genial. E o Baudelaire, apesar de críticas positivas em jornais, chamou a obra sem graça e inepta. No entanto, Os Miseráveis mostraram-se populares junto às massas e logo os temas abordados estiveram em destaque na Assembleia Nacional da França. Hoje a novela permanece como a sua maior obra popular, tendo sido adaptada na televisão, no cinema, no teatro e em peças musicais. Portanto, Victor Hugo afastou-se de temas políticos e sociais em seu próximo romance, Les Travailleurs de la Mer, Os Trabalhadores do Mar, publicado em 1866. Ainda assim, o livro foi bem recebido, talvez devido ao sucesso prévio dos Miseráveis. Dedicado à ilha de Guernesey, localizada no Canal da Mancha, e na qual o escritor passou 15 anos de exílio. A descrição de Hugo da batalha do homem contra o mar e as criaturas que neles habitam tornou conhecido um prato incomum em Paris, as lulas. A palavra utilizada, portanto, para se referir ao animal, pieuvre, que é lula em francês, foi incorporado no léxico francês. Em sua próxima obra, Hugo retornou aos temas políticos sociais. L'Homme qui rit, O Homem que Ri, foi publicado em 1869 e fazia um retrato crítico da aristocracia. Contudo, o livro não foi bem recebido como os seus trabalhos anteriores, e o próprio escritor passou a comentar sobre a crescente distância entre a sua obra e a dos seus contemporâneos, como Flaubert e Émile Zola, cujas novelas realistas e naturalistas ganhavam popularidade. Seu último romance, 93, publicado em 1874, abordava um tema até então evitado por Victor Hugo, o reinado do terror durante a Revolução Francesa. Embora a popularidade do escritor francês estivesse em declínio quando da sua publicação, muitos consideram hoje 93 uma obra à altura das mais famosas obras de Victor Hugo. A partir de 1849, Victor Hugo dedica um quarto da sua vida à política, um quarto à religião e um outro à filosofia humana e social. Sempre um reformista, envolve-se em política por toda a sua vida, mas se critica as misérias sociais, não adota o discurso socialista da luta de classes. Vou repetir essa frase.
Mas se critica as misérias sociais, porque Victor Hugo foi um grande crítico das misérias sociais, não adota o discurso socialista da luta de classes. Pelo contrário, ele próprio viveu uma vida financeiramente confortável, construído com os seus próprios esforços, tornando-se um dos escritores mais bem remunerados da sua época. Acreditava no direito do homem, usufruía dos frutos do seu próprio trabalho, embora reforçasse a responsabilidade que acompanha um enriquecimento pessoal. Desse modo, sempre buscou prosperar enquanto dava uma parte significativa da sua renda para diferentes obras de caridade. Portanto, o pensamento de Victor Hugo não era um pensamento socialista. Isto tem que ficar bem frisado. Porque há um grande desconhecimento na obra deste autor. Seu principal romance, Os Miseráveis, narra a história de um self-made man, Jean Valjean, um sujeito que foge da prisão e reconstrói a sua vida através do trabalho. Valjean monta uma empresa e, através dela, traz prosperidade para a sua região. Além disso, usa a sua fortuna em obras de caridade para ajudar os pobres. Aliás, o próprio Victor Hugo projetou um pouco da sua imagem neste personagem. Suas boas obras são interrompidas apenas quando um policial, um agente do Estado, decide interferir arbitrariamente nas atividades privadas da sociedade civil. Portanto, Os Miseráveis, traz claramente a filosofia política de Victor Hugo. É um mundo onde há cooperação, repito, é um mundo onde há cooperação e não luta entre as classes, como nossos amigos comunistas também gostam de falar. Onde o empreendedor desempenha uma função essencialmente benéfica para todos, uma cooperação no meio social, onde o trabalho é a via principal de aprimoramento pessoal e social, onde a intervenção estatal por motivos moralistas, seja do policial ou do revolucionário, obcecado pela justiça terrena, é um dos principais riscos para o bem de todos, que será gerado espontaneamente pelo próprio indivíduo privado. Ele também se opõe à violência quando ela se aplica contra um poder democrático, mas a justiça, conforme na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, contra um poder ilegítimo é assim justificado. E assim, em 1851, lança um chamado à luta, carregar seu fuzil e ficar preparado, que não é seguido. Mantém essa posição até 1870, quando começa a Guerra Franco-Prussiana. Hugo a condena, chamando a Guerra do Capricho e não da Liberdade. Em seguida, o Império é deposto e a guerra continua, desta vez contra a República. O argumento de Hugo em favor da fraternização resta ainda sem resposta. E é assim que, em 17 de setembro, publicam um chamado ao levante das massas e à resistência. Os republicanos moderados ficam horrorizados, porém, Bismarck aos socialistas. A população de Paris, no entanto, se mobiliza e lê avidamente Les Châtiments. Coerente, Hugo não podia ser comunista. Portanto, eu vou repetir. Hugo não podia ser comunista. O significado da comuna é imenso. Ela poderia fazer grandes coisas, mas na verdade faz somente pequenas coisas. É pequenas coisas que são odiosas e lamentável. Compreendem-me? Sou um homem de revolução, aceito assim as grandes coisas, as grandes necessidades, mas somente sobre uma condição, que sejam a confirmação dos princípios e não o seu desrespeito. Todo o meu pensamento, o pensamento de Victor Hugo, oscila entre dois polos, civilização, revolução. Portanto, Victor Hugo andou sempre ali, assim, vacilando. A construção de uma sociedade igualitária só será possível se for consequência de uma recomposição da sociedade liberal. No entanto, diante da repressão que se abate sobre os comunistas, o poeta declara seu desgosto. Portanto, ele também, e principalmente no final da sua vida, se aproxima mais da esquerda. Alguns bandidos mataram 64 reféns. Replica-se matando 6.000 prisioneiros, que é um dos grandes acontecimentos na história da França, não é? Por essa altura. Denunciando até ao fim a segregação social, Hugo declara durante a última reunião pública que preside: a questão social perdura. Ela é terrível, mas é simples. É a questão dos que têm e dos que não têm. Tratava-se precisamente de recolher fundos para permitir a 126 delegados operários
a viagem ao primeiro Congresso Socialista da França em Marseille. Victor Hugo, no entanto, nunca aceitou o discurso socialista. Ele acreditava que uma sociedade aberta encontraria soluções para seus problemas. Mas que isso, ele era contra políticas de redistribuição de riquezas, vejam bem, pois o efeito destas seria desincentivar a produção, fazendo com que toda a sociedade caminhasse para trás, caso fosse permitida a liberdade de comércio. Por outro lado, e caso se tolerasse algum grau de desigualdade social, o resultado seria o progresso geral de todos, beneficiando inclusive os membros mais pobres da sociedade. Portanto, o comunismo e o agrarianismo acreditam que resolveram este segundo problema da distribuição da renda, mas estão enganados, segundo as palavras de Victor Hugo. A distribuição destrói a produtividade. A repartição em partes iguais mata a ambição e, por conseguinte, o trabalho. É uma distribuição de açugareiros que mata aquilo que reparte. É impossível tomar essas pretensas soluções como princípio. Destruir riqueza não é distribuí-la. Victor Hugo pronunciou durante a sua carreira política 4 grandes discursos. Um sobre a defesa do litoral, um sobre a condição feminina, outro sobre um ensino religioso e uma argumentando contra a pena de morte. Portanto, isto foi mais ou menos a vida de Victor Hugo, que, como nós podemos ver, nunca apoiou o socialismo ou a esquerda. E agora vamos ver as suas obras. São muitas. Portanto, ele começa em 1822 com odes e poesias diversas, Ande d'Islande, Nouvelle Ode, Bugue Jargal, Ode e Ballade, Crowell, Les Orientales. Vamos aqui reter pelo menos 4 obras de Victor Hugo. Portanto, O Último Dia de um Condenado à Morte, no original Le Dernier Jour d'un Condamné, 1829. Hernani, Notre-Dame de Paris, também vamos reter, Nossa Senhora de Paris, 1831. Marion Delorme, Les Feuilles d'automne, Le Roi s'amuse, Lucrèce Borgia, Marie Tudor, Études sur Mirabeau, Littérature et philosophie mêlée, Claude Gueux, Angelo, Les Chants du crépuscule, Les Voies intérieures, Ruy-Bas, Les rayons et les ombres, muito importante também esta obra, Le Rhin, Les Burgaraves, Napoléon le Petit, Les Châtiments, Lettres à Louis Bonaparte, não esquecendo que Victor Hugo apanha parte de Luís Bonaparte III, portanto, importante, nós vemos isso. Portanto, Les Contemplations, La Légende des siècles, Os Misérables, Les Misérables, 1862, 1862, William Shakespeare, Les chansons des rues et des bois, Les Travailleurs de la mer, 1866, também vamos reter essa obra, Os Trabalhadores do Mar, 1866, Paris Guide, L'Homme qui rit, L'année terrible, 93, 1874, também importante. Mes fils, Actes et paroles avant l'exil, Actes et paroles pendant l'exil, Actes et paroles depuis l'exil, La légende des siècles, seconde série, L'art d'être grand-père, Histoire d'un crime, seconde partie, Le pape, Vie ou la mort, Religion et religion, l'âne, les 4 vents de l'esprit, Torquemada, La légende du siècle, tome 3, L'archipel de la Manche, Obras póstumas, Théâtre en liberté, La fin de Satan, Chose vue, Toute la lyre, Alpes et Pyrénées, Dieu, France et Belgique, Toute la lyre, nouvelle série. Está quase. Correspondance 1, tome 1, Correspondance tome 2, Les années funestes, Chose vue, seconde série, Post-scrime de ma vie, Dernière gerbe, 1000 francs de récompense, Océan, Tas de pierre e pierre. E vamos aqui reter, pelo menos, para fazermos uma análise à obra de Victor Hugo, vamos aqui reter O Último Dia de Condenado à Morte, vou falar em português, portanto, escrito em 1829, Nossa Senhora de Paris, 1831, a principal obra, Os Miseráveis, 1862, e Os Trabalhadores do Mar, 1866. Bom, o que é que nós podemos dizer rapidamente sobre a obra e o pensamento literário, filosófico e político deste grande autor? Bom, antes de mais, a frase aqui dita é que Victor Hugo é, de facto, um homem do seu tempo. É um grande pensador e podemos dizer que a sua obra foi uma grande obra,
Mas ele foi um homem, dito pelas suas próprias palavras, foi um homem muito pequeno. Ao invés dos grandes autores como Stendhal, não é? O grande autor Stendhal, que faz uma obra maravilhosa sobre Napoleão, sobre a descrição do pensamento de Napoleão, ou então um Balzac, que podem ir ver a biografia de Balzac, o homem que via a burguesia e o dinheiro, não é? O homem que vivia na concepção do dinheiro. Ao contrário destes autores, não é? E do próprio Chateaubriand, não é? Do romantismo, não é? Que ficaram grandes nos nomes e nas obras também, Victor Hugo vai ficar mais na obra, na sua própria obra, e menos na sua pessoa. Isso é logo uma das primeiras coisas que nós devemos aqui reter. O que é que nós podemos dizer também? A sua obra filosófica foi muito influenciado por duas coisas. Pela morte da sua filha, que, portanto, morreu no rio Sena, afogada, e também pela perca amorosa de uma das suas, digamos assim, amantes, se é que podemos dizer. Victor Hugo vai sentir todas essas coisas na sua vida, vai ter uma primeira parte da sua vida em que se vai rever como mais à direita, digamos assim, um homem mais defensor da tradição. Chegando a 1848, Victor Hugo muda completamente a sua visão e passa para um homem social, um homem que vai defender o povo contra a própria miséria do povo, um homem que quase vai se juntar à extrema-esquerda francesa, mas que depois, no final da sua vida, vai recusar ter, portanto, qualquer envolvimento com o próprio socialismo. Ele próprio também vai fazer uma grande crítica do socialismo. Portanto, Victor Hugo sempre foi um homem que vacilou algumas vezes, nunca esteve fixo no seu pensamento, teve várias fases. Aliás, uma das características de muitos autores na literatura é acompanharmos a biografia dos autores e ver a variação do pensamento dos autores. É por isso que é muito difícil, muitas vezes, nós, quando nós catalogamos um autor, temos que ter o cuidado de analisar o percurso deste autor, o contexto em que o autor viveu, não é? A influência do contexto na vida do autor. E Victor Hugo foi muito influenciado pelo seu tempo. Muito mesmo. Basta ver que Victor Hugo fica espantado quando pela primeira vez viu miséria, não é? Viu a miséria à sua frente, mas depois também vai ser um crítico também da Revolução Francesa. Atenção, porque muita gente não consegue ler corretamente a obra de Victor Hugo, e é preciso perceber o que é que ia num pensamento deste homem, que começa por dizer je veux être Chateaubriand ou rien, não é? Eu quero ser Chateaubriand ou nada, e acaba no fim da sua vida, não, no meio da sua vida, diz ou le peuple vit ou le peuple meurt, uma das suas frases, ou o povo vive ou o povo morre. Je combattrai toujours la misère du peuple, eu combaterei sempre a miséria do povo. São frases de Victor Hugo, e no fim da sua vida Victor Hugo chega a dizer não posso concordar, je ne peux accepter la destruction d'une société à cause d'une révolution. Il faut garder la production de notre société. Il faut garder le bien-être des gens. Ou seja, eu não posso aceitar a destruição de uma sociedade, é preciso guardar o bem-estar de uma sociedade e a produção de uma sociedade. Portanto, Victor Hugo era um homem muito inteligente. Muitas vezes analisa-se a parte literária muito género de um existencialismo antes da letra, não é? Avant la lettre, como dizem os franceses, mas não é bem assim. Victor Hugo foi, de facto, muito profundo. E ele foi muito profundo no seu pensamento, portanto, não é daqueles autores, sinceramente, que eu leio ou que eu me inspiro, não é. Não é o meu pensamento, eu confesso que não. Mas não deixa de ser, de facto, uma grande referência na literatura, e é importante conhecermos a obra de Victor Hugo. Quem quiser ler a sua obra, os livros estão à venda nas livrarias, não é? Pode procurar, principalmente Notre-Dame de Paris,
não, Les Misérables, portanto, a obra do Mar, não é? Que também acho que é uma obra importantíssima, Les Travailleurs de la Mer. Quem quiser pode, um Condenado à Morte, o Último Condenado à Morte também é uma obra interessante, portanto podem ler a obra de Victor Hugo, ele tem muitos, a nível de poesia também, Victor Hugo tem muita coisa que se pode ler, que se pode procurar, para quem gosta muito de poesia, principalmente na fase amorosa, na fase em que Victor Hugo depois se isola também, não é? Isola-se também, e é nessa parte que podemos procurar também os poemas de Victor Hugo. Portanto, é uma obra vasta e é uma obra muito interessante. Mais uma vez, para acabar o vídeo, lamento instrumentalizarem a esquerda, como gosta muito de fazer, instrumentalizar a obra de Victor Hugo para fazer dele um comunista ou um socialista, que é completamente errado, está completamente fora do contexto, e é uma crítica que eu faço. Estou aqui a falar em certos partidos aqui em Portugal, que eu não me vou referir. E pronto, penso que está tudo dito sobre a obra de Victor Hugo. Espero que tenham gostado. Também há uma frase muito interessante num cinema francês, numa obra francesa de grande relevo, de Louis de Funès e Bourvil, La Grande Vadrouille, não é? Do Luís de Funès e Bourvil, a Grande Vadrouille, em que no meio do filme, portanto, eles estão a escapar debaixo de Paris, nos esgotos de Paris, e uma das pessoas que estava lá no teatro, não é? Que consegue fazer com que eles conseguem escapar dos alemães, que os alemães andavam atrás deles, isso é preciso ver o contexto do filme. Uma grande frase do filme que ficou na história, aonde é que vai, portanto, essas catacumbas debaixo de Paris, não é? Para onde é que leva estas catacumbas, e este personagem do filme, não é? que ajuda eles a escapar do teatro, tem essa frase fantástica: d'après Victor Hugo, nulle part. Segundo Victor Hugo, isto não vai dar a lado nenhum. Portanto, é fantástico como a influência ainda hoje em França deste personagem Victor Hugo, que é de facto uma referência na literatura. E mais uma vez espero que tenham gostado deste vídeo, desta biografia. Próxima biografia, vamos então estudar a obra de Stendhal. Até uma próxima e um abraço a todos.